Olá, meu nome é Vitor Marques Tramontim Silveira, eu sou professor de Física e nessa aula nós iremos aprender sobre campo elétrico, sua definição, conceito e aplicações. Então, para motivar a nossa aula e problematizar ela também, vamos pensar no assunto de computação quântica. A computação quântica ele é um tema bastante quente, bastante relevante nos dias de hoje, que irá trazer diversas tecnologias e revolucionará a forma como a informação ela é compartilhada. Ou então, computação quântica é notícia em várias capas de revistas pelo mundo afora, até mesmo de revistas de economia. Por quê? Porque computadores quânticos irão revolucionar a tecnologia né, dos países. Da mesma forma que os computadores clássicos já revolucionaram. E nessa aula nós iremos entender como que campo elétrico nos ajuda a produzir computadores quânticos. Então, o objetivo dessa aula, para a gente entender plenamente, é explicar, por meio de construção de gráficos e cálculos, a relação entre campo elétrico e distância. Eu preciso que você, aluno, tenha como conhecimento prévio, muito bem informado, o conceito de carga elétrica e de força elétrica. Mas antes da gente entender o conceito de campo elétrico, vamos entender a ideia de campo, né? Então eu fiz aqui uma analogia com teia de aranha, né? É que é o seguinte, quando uma mosca cai numa teia de aranha, ela não percebe que ela está presa numa teia de aranha, né? Da mesma forma, a aranha não percebe que caiu uma mosca lá. A mesma coisa acontece com cargas elétricas. Quando uma carga elétrica chega numa região de campo elétrico, ela percebe que tem uma outra carga elétrica, né? Então, o campo elétrico é uma região do espaço em que ocorre essa interação entre cargas elétricas. Então, para entender melhor sobre a definição de campo elétrico, vamos escrever aqui na lousa aqui alguns conceitos, tá? Então, a definição de campo elétrico é que ah, o valor calculado de campo elétrico é dada pela força elétrica divididos pela carga elétrica dessa carga. Mas é importante também nós sabermos a equação do campo elétrico gerado por uma carga pontual, né? Ou seja, K vezes Qzão divididos por d quadrado, né? Esse d aqui é a distância entre o ponto que você quer calcular o campo elétrico e a carga elétrica. O K é a constante elétrica lá da força elétrica. E o Q maiúsculo é o valor da carga elétrica que está produzindo o campo elétrico. É importante também nós sabermos, né, das características do campo elétrico. É uma grandeza vetorial e a sua unidade é o Newton por Coulomb. Como nós bem sabemos, cargas elétricas existem de dois tipos, positivas e negativas. E o campo elétrico vai ser diferente para cada uma dessas cargas, né? Então, o campo elétrico para uma carga positiva é de afastamento, né? Eu representei aqui os vetores, né, de alguns pontos do campo elétrico, tá? Mas eu posso fazer qualquer vetor aqui em qualquer uma dessas situações, tá? Agora, para a carga negativa, o campo elétrico é de aproximação, tá? Então a única diferença é essa, ok? Vamos fazer então um exercício em que eu vou pedir para vocês calcularem o campo elétrico gerado por uma carga elétrica de 16 microcoulombs a uma distância de 4 centímetros. Então, os dados do problema é o seguinte. Então, a carga elétrica é 16 microcoulomb. Nós temos que transformar para a unidade do sistema internacional, que é o coulomb. A distância, que é 4 centímetros, nós transformamos para 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Nós queremos calcular o que? O campo elétrico. Não podemos esquecer também que o valor da constante elétrica, né, é 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, coulomb ao quadrado, certo? Então, para calcularmos o campo elétrico de uma carga pontual, fazemos E igual a K vezes Qzão divididos pela distância ao quadrado, certo? Substituímos devidamente os valores em cada uma de suas incógnitas, fazemos as manipulações matemáticas, certo? De potenciação, as regras de potenciação, não pode esquecer, e encontramos o nosso
resultado aqui de 9 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb, ok? E o que nós seremos capazes, por exemplo, de resolver, né, com um campo elétrico? Por exemplo, nós podemos, né, muito bem manipular a molécula da água sabendo do campo elétrico, né? A molécula da água, basicamente, é uma carga negativa no oxigênio e cargas positivas no hidrogênio. Então, eu apresento aqui para vocês um simulador, né, em que nós temos aqui as duas cargas aqui, ó, da carga do hidrogênio, do oxigênio, perdão. Nós temos aqui as linhas de campo, né, dessa molécula da água, ok? E aqui nós temos o vetor campo elétrico. Veja que o vetor campo elétrico, ó, ele é sempre perpendicular a essas linhas de campo, perdão, a essas linhas equipotenciais, né, linhas equipotenciais. E veja que para a carga positiva, o campo é de afastamento. E para a carga negativa, ela é de aproximação, tá certo? Aqui, então, nesse simulador, você pode montar a molécula que você quiser. A molécula que você quiser, né? Com apenas uma carga, com duas cargas, né? Tanto faz. A gente pode trabalhar nesse simulador aqui da forma como você quiser, tá? Também quero apresentar para vocês o gráfico, né, do campo elétrico pela distância, né? E perceba o seguinte, que o gráfico do campo elétrico pela distância, né, à medida que nós vamos nos afastando da carga que está gerando o campo elétrico, o valor do campo elétrico diminui bastante, né? Agora, à medida que nós vamos nos aproximando, à medida que nós vamos nos aproximando, a carga elétrica sobe muito. O valor do campo elétrico sobe muito, né? Então, aí está a relação do campo elétrico com a distância, certo? Bom, então, retomando, né, a primeira pergunta, né, da computação quântica e campo elétrico, né, respondendo ela, é que veja o seguinte, nós podemos fazer computação quântica, né, ah, fazendo, por exemplo, armadilhas de átomos, né? Então, nós utilizamos de campos elétricos para aprisionar átomos e, assim, fazer transmissão de informação, né, com as propriedades atômicas muito facilmente. Por quê? Porque daí o átomo está preso, ele está condicionado a uma certa região e nós podemos medir as suas propriedades tranquilamente, né, de maneira mais fácil. Da mesma forma, nós podemos utilizar o campo elétrico é, manipulando o campo elétrico da luz, né? E assim transmitindo também a informação. Então nós temos o campo elétrico em que nós passamos por alguns objetos de medida e nós sabemos aí a direção, né, do campo elétrico e assim também fazendo computação quântica. Então, para a sua tarefa, aluno, que você vai precisar fazer o gráfico e calcular o valor do campo elétrico, né, para uma carga de 1 nanocoulomb e explicar o porquê, se aumentarmos a distância de 2 vezes, o valor do campo elétrico irá diminuir 4 vezes. Então, esse é o teu objetivo na tarefa e na próxima aula nós iremos fazer junto e eu vou corrigir para nós consolidarmos esse conhecimento da aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.